Oi pessoal, espero que todos estejam muito bem. Aqui vocês não me conhecem, meu nome é Carlo Barbieri Neto. Agora vamos ler mais uma parte desse livro Batalha Espiritual. Para vocês se inscreverem e deixar seu likezinho maroto, ajuda o meu crescimento do meu canal, e compartilhar com seus amigos de perto que gostam desse vídeo, desse livro que eu estou lendo. Comenta aqui embaixo. Vamos ler mais uma parte desse livro Batalha Espiritual. Vamos ler aqui. Descortinando os universos. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Era um tempo de grande tensão de Israel, principalmente em Samaria, na capital do reino do norte. Das 10 tribos de Israel havia insegurança nos campos agrícolas, nas ruas, nas estradas e nas cercanias. Na cidade de Samaria, e todos andavam em suspense, sofrendo incertezas, dúvidas, ansiedades. O rei da Síria estava fazendo terrorismo e ameaçando e fazendo incursos contra Israel. A estratégia inclua a emboscada contra o exército de Israel. Vamos ler aqui. Então, nessa página, na 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Vamos seguir mais uma parte. A história que indica incursões da Síria tinham principalmente o objetivo de vilipendiar e expoliar, fazer emboscadas e assaltam em companhia de outros exércitos, despojando e expoliando. Assim faziam em suas nações fronteiriças. Uma guerra frontal contra Israel teria um preço alto e seria desgastante para a Síria. Então engendravam em guerrilhas, em ataques em escala menor. Pequenas guarnições faziam emboscadas contra a tropa de Israel. Ataque após ataque, pouco a pouco, iam capacitar as defesas de Israel. E este era o estratagema. O horizonte era deprimente e frustrante. Como se defender das emboscadas? Funções do exército era manter a fronteira estava fora do alcance da inteligência bélica de Israel, descobrir onde as guarnições ficavam à espreita. Alguma coisa estava frustrando o estratagema sírio. O que se falava o secreto entre os oficiais e o rei da Síria era descortinado para a profecia de Eliseu. Então Eliseu informava o rei de Israel e este precedia as ações da Síria e desmantelava seus estratagemas. Por outro lado, as comunicações antecipadas de Eliseu lhe acreditavam confianças diante do rei de Israel. Era outro olhar, a perspectiva vertical, a verticalização do problema. Aqui embaixo o profeta Eliseu elevava uma súplica de oração e do alto vieram respostas conforme a necessidade. Isto é uma verticalizar a visão, e orar é verticalizar a visão. Uma característica básica de um profeta, uma pessoa de Deus, é orar diariamente com persistência, buscar a presença de Deus continuamente.
resulta em experiências relativamente menores que ainda são fundamentais, pois nos amadurecem e também preparam aqueles com quem relacionamos para enfrentarmos de uma grande importância. Pequenas experiências nos excitam para grandes desafios, pequenas lutas que nos preparavam para grandes batalhas. Para isso você precisa ter uma vida de oração. Disponha-se em servir ao Senhor em oração e naturalmente você vai se localizando no plano de Deus para a sua vida. A confirmação na palavra profética de Eliseu agregava a confiança do rei, preparando o rei para posteriormente depositar a confiança de Eliseu para os assuntos mais complexos. As tropas e os carros e os cavalos do sírio que cercavam Dotã, o objetivo da missão militar silenciar ou dar o fim a Eliseu, a mesma Dotã, cidade que onde José foi vendido aos pecadores ismaelistas. Agouro, nefasto assistente do profeta, que pensava o que faremos. Essa foi a sua pergunta ao sentir-se tão impotente. Então o profeta Eliseu ora a Deus e os universos foram descortinados, que os exércitos celestiais foram vistos. Agora a tropa e os carros e os cavalos do sírio deixavam um top, arsenal bélico de primeira potência mundial. Pequenas experiências nos excitam para grandes desafios, pequenas lutas nos preparam para grandes batalhas. Está lá, Gênesis capítulo 37, versículo 17. Vamos ver aqui. Para famigerado exército, que foi acunhada, foi uma das frases mais conhecidas do meio cristão. Não temas, porque os mais são que estão conosco do que estão com eles. Ou como o apóstolo João sintetizou, maior que aquele que está em vós do que aquele que estava no mundo. As tropas de Síria ficavam temporariamente cegas e foram conduzidas até Samaria, cobrando a visão que eles se veem rodeados pelo exército de Israel. Eliseu impede que o rei de Israel se feria aos sírios, satisfazendo a sua vontade de vingança. Diferente do que se espera, o profeta ordena que sirva o pão e a água para os prisioneiros de guerra. E não apenas isso, um banquete oferecido também para salvo-conduto até o Monte Hermon, fronteira com a Síria. A palavra Hermon significa um santuário. Se você deseja oferecer um sacrifício a Deus, pense em lhe ofertar almas perdoadas. Suas batalhas terão em pleno êxito de você libertar dos prisioneiros de guerra, perdoando as almas humanas do que nos ofendem. Apresente ao santuário de Deus, o Monte Hermon, o holocausto vivo. Assim como o rei de Israel oferece um banquete a eles e depois envia o salvo para a Síria. Está escrito na 1 João capítulo 4, versículo 4. Temos que aqui algo extraordinário. Eliseu não luta contra as pessoas que compõem o exército sírio. Ele as alimenta e despede em paz. Eliseu reconhece que no mundo espiritual que a luta que está acontecendo. Então no mundo espiritual que a batalha preciosa a ser ganha e o golpe mortal é dado contra o inimigo. Perdão, os seres humanos que foram usados. Busque o fôlego através da oração. Eliseu não lutou contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do ar, mas em mesmas mencionadas por Paulo, apóstolo. Geralmente não temos mesmos problemas externos que afligiam as pessoas que moravam no reino do norte
norte, isto é Israel. Não temos companhias de algum exército montando estratégias contra nós. Não convivemos com as aflições de um cerco militar em nossas cidades, impedindo que a água e os alimentos que cheguem até nós. Talvez não soframos com impedimentos em rotas comerciais internacionais como Israel, que sofria tráfego em seu território em tempos de guerra. As aflições que sofremos advêm de outras contingências, mas ingredientes psicólogos e espirituais contra os israelitas estavam sofrendo com sua correspondência com as aflições de que podemos ser alvo do estratagema, isso é, as sutilezas covardes e ousadas que os sírios tinham era sufocar os israelitas. Esses estratagema têm a sua correspondência em nossos dias. Sofremos com os outros aspectos, sentidos, patamares, emboscadas são armadas constantemente no dia a dia. Além disso, temos as pressões diárias com sofrimentos, a voracidade comercial, a lutas constantes com nossas lutas que não param, que são incessantes. A dimensão nacional, vamos ler. O que percebemos naturalmente designa-se dimensão natural, que temos 5 sentidos naturais: a visão, paladar, olfato, audição e tato. Além disso, processamos o nosso pensamento, que vivemos em um mundo de percepções tridimensionais, onde recebemos altura, profundidade, comprimento, e também temos um tempo, passado, presente e futuro, que nos afetam. Lembram cicatrizes e traumas ou saudades. Temos apreensão nas aquisições de presentes e tranquilidades, e manter as conquistas no futuro, e viver diário que traz consigo os seus cuidados. Temos que trabalhar, e isso conclui as nossas relações sociais com as pessoas com quem trabalhamos, ou que aqueles a quem prestamos serviços. Temos nossas diferenças preferenciais, e isto conclui até o mesmo que a cultura que se aprendemos. Se olharmos de mais de perto, exceto pelos soldados de Sírio, as armas da época, padecemos a mesma pressões, e nossas pressões são pelos recursos para viver, nossos suplementos para manter a soberania nacional e nossas posses pessoais. Muitas pessoas vivem sem perceber que estamos no meio de uma dimensão. Outras pessoas estão buscando a descobrir o mundo espiritual através do ocultismo ou da feitiçaria, das explicações ufológicas. Outros estão sob controle espiritual, conforme as atividades que exercem, e nem quer percebem isso. Então existem aqueles que não vêm, daqueles que não querem ver. Também existem aqueles que imaginam que vêm. O que podemos ter certeza do que não se vê? A Bíblia é o único livro confiável, o seu autor também é o nosso Criador. A dimensão espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos ler aqui. Como lutar um mundo espiritual. Isto é, um universo espiritual. Se olharmos para as escrituras, veremos o terreno que foi criado à imagem e semelhança espiritual. É natural que alguém que cria alguma coisa que imprima sua assinatura ou traços que lhe peculiares. Assim também vemos na criação de lampejos e princípios espirituais, princípios de Deus. E se muitas coisas apreendemos com a criação, e muito mais que aprenderemos observando os princípios bíblicos, ou buscarmos apreenderemos as diretrizes espirituais, ou as lutas terrenas com seu correspondente no mundo espiritual. O exemplo do muito conhecido que é a lei da semeadura, que é encontrada em Gálatas capítulo 5,
capítulo 6, versículo 5, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Medidas e manifestações podem ser diferentes em cada universo, mas há um padrão qualquer universo pode olhar. A Cristo é fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi o posto. Qual é o Jesus Cristo? Quais são as semelhanças que encontramos em nossas lutas terrenas com as lutas do mundo espiritual? Quais são diretrizes que usaremos na batalha espiritual? Vamos ler aqui. A batalha não é contra pessoas humanas. Para termos sucesso na batalha espiritual, lembramos que ela não é contra pessoas humanas, contra os impérios das trevas, e temos que conhecer certas diretrizes espirituais, as quais exporemos a seguir. A primeira diretriz é conhecida no relato de Eliseu. No Sírio indica claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue. A luta de Eliseu não era contra as pessoas que compõem o exército de Sírio, mas sim contra as potestades do universo espiritual que incitavam a Síria à guerra. O campo de batalha ocorreu no mundo espiritual, e foi ali onde Eliseu travou a guerra. Eliseu não encarou o exército de Sírio. Eliseu, através da oração, fez o upgrade, buscando a Deus. A segunda diretriz nos ensina que é necessário fazer o upgrade de nós mesmos. Precisamos fazer upgrade em nossos conceitos e valores, e precisamos ter conceitos de Deus sobre os valores pelos quais estamos batalhando. Como fazemos esse upgrade? Através da oração e da leitura da palavra de Deus. É por meio da oração que elevamos os nossos pensamentos, porque os meus pensamentos, olha aqui, upgrade, que significa melhoria, aperfeiçoamento, porque os meus pensamentos não são com vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque eu, assim como nos céus, assim mais alto do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Nossas lutas não é contra carne e sangue, mas ainda assim as pessoas ao nosso redor demonstram uma atitude inimiga. Isso é uma raridade enquanto que não vem ao Evangelho entre nós, enquanto experimentam o que viver pacificamente, o melhor, existem ser inimigas. Nesses casos é necessário tomar uma medida restritiva em relação a tais pessoas. Algumas vezes silenciar e distanciar o suficiente, outras vezes a existência e atitude rudes exige nos agir com medidas restritivas. Isaías capítulo 55 até o capítulo 55, versículo 8 e 9, 2 Reis capítulo 6, versículo 18, e Romanos capítulo 12, versículo 14. Vou ler a terceira para finalizar. Eliseu orou o exército sírio e foi tomado a cegueira temporária. A terceira diretriz, que é o uso em armas restritivas, isto é, orações restritivas, que devemos tomar cuidado com essas pessoas humanas, mas se for necessário orar agindo com restrições, tais restrições devem ser temporárias e visar mesmas. Não bem poderemos encontrar amaldiçoando, quando sempre demos abençoar. Abençoai o que vós perseguem, abençoai e não amaldiçoarei. Vamos ler aqui.
Tanto Eliseu quanto Paulo oravam especialmente para que os seus onipotentes ficassem temporariamente cegos. Essa parte, todavia, vou ter que encerrar o vídeo. Então, vou agora deixar na parte aqui. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero de coração que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like. Eu quero agradecer vocês do meu coração. Vai deixar um belo like e se inscrever. Um grande abraço e até a próxima.